Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer mais uma reflexão e vamos aqui pensar juntos. Digamos que você chegou numa padaria e nela tem uma variedade de pães. E você, naquele momento, tem que escolher aquele tipo que você quer comer naquele momento, aquele tipo que você vai precisar naquele momento. Embora você goste dessa variedade, né? Mas no momento que você vai comprar, você vai escolher os tipos que você quer comer naquele momento, que vai levar para casa naquele momento, certo? Conseguiram perceber aqui a ideia? Eu espero que sim. Da mesma forma, funciona na oração. Como assim? Você já observou que geralmente quando vamos orar, nós dizemos: "Ó Deus, ó Jesus, perdoa os meus pecados." Ou então aqueles mais a fundo: "Deus, perdoa todos os meus pecados." Não que Deus não perdoe, mas fica uma coisa muito genérica, uma coisa muito vazia, sabe? E na oração, meus irmãos, nós precisamos ter uma certa maturidade, sabe? Colocar a mão na consciência e refletir. Embora seja pecador, eu não cometi todos os pecados, né? Não venho cometer todos os pecados que existem na face da terra. Então, quais são os pecados? Quais são os pontos negativos que eu preciso melhorar? Quais são os pecados que eu tenho que apresentar diante do Senhor e lutar para vencer ele? E, tipo, você melhorou num, foca no outro e vai trabalhando esse pecado, sabe? E talvez nessa fase da minha vida eu tenha um pecado da ganância, eu esteja sendo indo o pecado da glutonaria, o pecado da mentira. Ou seja, são esses três pecados que neste momento eu preciso trabalhar, sabe? Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para lutar contra eles. E se eu digo, então, se todas as vezes que eu vou orar, Senhor, perdoa todos os meus pecados, fica uma coisa tão genérica e talvez nem. E por não saber o que é que eu preciso tratar, por não reconhecer o que é que eu preciso tratar, fica uma coisa muito, sabe, vazia. E quando eu descubro, quando eu consigo analisar a minha vida e saber quais são os pecados que eu preciso tratar, eu preciso abrir meu coração diante de Deus e deixar que o Espírito Santo trate, sabe? É, a oração fica mais fluida. Você até consegue orar com mais vigor, com mais intensidade. Faça esse teste. Analise a sua vida e veja qual é o pecado que tem batido na sua porta, que você tem aberto a porta e deixado ele entrar. E deixe que o Espírito Santo lhe guiar nessa direção, sabe? E você vai conseguir vencer esses pecados, vai conseguir. Você vai ver, você vai perceber como a coisa vai fluir de uma maneira totalmente diferente. E talvez a sua oração você vai conseguir chegar diante de Deus, Senhor. Eu te apresento as minhas mentiras, Senhor. Me ajuda a vencer a minha mentira. Deus, eu falei essa mentira lá no trabalho, Deus. Eu falei essa mentira. Ó, Deus, o pecado da gula. Deus, eu tenho comido tanto, eu não tenho parado de comer. Vocês estão conseguindo compreender a ideia? Então, eu acredito que depois desse vídeo você não vai orar mais como estava orando. Ah, Lucas, mas eu não tenho uma vida de oração. Vai começar uma vida de oração agora, em nome de Jesus. Então, eu espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa na sua vida, tá bem? E eu tenho certeza que se você entendeu a ideia central desse vídeo, a sua oração a partir de hoje nunca mais vai ser a mesma.